Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, eu seria como um bronze que soa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom da profecia, se conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, se tivesse toda a fé, a ponto de remover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se eu gastasse todos os meus bens no sustento dos pobres e até me entregasse como escravo para me gloriar, mas não tivesse amor, de nada me aproveitaria. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nesse segundo dia do nosso tríduo em honra a São Jorge Glorioso, mais uma vez nós somos presenteados por São Paulo com essa linda palavra. Quando eu estava lendo essa palavra, eu me lembrei muito de uma história que eu ouvi há mais ou menos 3 anos atrás. Certa vez um antropólogo foi visitar uma tribo africana e foi fazer alguns estudos lá. E no final dos seus estudos, ele propôs uma brincadeira com as crianças. Ele colocou cestos de doce embaixo de uma árvore e pediu que as crianças pudessem disputar entre si, de tal forma que a primeira que chegasse, encostasse nesses doces, aquela iria ganhar. Ora, as crianças foram para a linha de início da disputa, né? E deram as mãos. Quando ele disse já, elas deram as mãos e saíram correndo todas elas juntas. Ele ficou espantado com aquilo, não entendeu muito bem. Todas pegaram juntas o cesto, comemoraram juntas, as crianças, né? O fato de ter ganhado. E ele ficou com um olhar de estranhamento, sem entender muito bem o motivo pelo qual elas estavam todas comemorando. E aí, no final, uma das crianças viu o olhar daquele homem e explicou para ele o seguinte: como uma de nós poderia ficar alegre se todas as outras teriam perdido? Ou seja, teriam ficado tristes. Sabe, quando a gente escuta essa palavra que nós acabamos de ouvir, que é São Paulo aos Coríntios, a gente imediatamente pensa no amor, no perdão, na reconciliação, a gente pensa na empatia. Eu sempre fico muito impressionado com Jesus por muitos motivos. Dentre esses motivos, o que mais me impressiona é a sua capacidade de ter empatia pelas pessoas. Alguns ficam maravilhados com a postura de Jesus quando ele cura os doentes, e eu também fico. Quando ele andou sobre as águas, e a gente fica maravilhado como ele conseguiu isso, que ação poderosa. Quando ele foi capaz de transformar a água em vinho, a gente fica se perguntando que maravilha, como ele conseguiu tal façanha. De qualquer forma, me impressiona muito a postura empática de Jesus pelo ser humano, quando ele é capaz de chorar quando Lázaro, seu amigo, tinha morrido. Quando ele encontrou, por exemplo, uma mulher que tinha sido pega em adultério e alguns homens queriam arrastá-la e apedrejá-la, e ele lutou em favor dela. Isso de alguma forma me impressiona muito, e eu descubro através da própria Sagrada Escritura que Deus se preocupa muito com a gente, que Deus se preocupa comigo, que Deus se preocupa contigo, e Ele se preocupa com a gente para que a gente possa começar a se preocupar com os outros. Vocês sabem que nenhum de nós é uma ilha. Nós não fomos criados para vivermos sozinhos. Nós não somos igreja sozinhos, nós não iremos para o céu sozinhos, nós não brincamos sozinhos, não nascemos sozinhos, nós não fazemos amor sozinhos. Nós fomos criados para o outro. Então eu cheguei a notar aqui, olha, gente precisa de gente para ser gente. Gente precisa de gente para ser feliz. Se a gente entende isso num mundo tão complicado como o de hoje, a gente seria capaz hoje de pedir a intercessão de São Jorge para nos fazer com que a gente se torne mais gente, para fazer com que a gente comece a olhar um pouco melhor para as pessoas que estão ao nosso lado, para o nosso próximo, percebê-las, ter empatia com elas,
sentir amor por elas, ver de que forma a gente pode ajudá-las, enfim. São Jorge, tem uma pequena história de São Jorge, que eu concluo, que uma princesa tinha sido entregue a um dragão para aplacar a ira daquele dragão. E São Jorge viu aquela situação, o problema não era dele, mas ele traçou o sinal da cruz sobre si e imediatamente foi ajudar aquela princesa, né? Aquela jovem donzela. Certamente Jorge, que era um homem de Deus, teve empatia, se colocou no lugar daquela jovem. Por isso eu te digo nessa noite, nós precisamos num mundo tão egoísta, tão fechado em si mesmo, tão individualizado, cada um nas suas próprias bolhas, cada um preocupado com seus próprios problemas. Me parece que hoje, mais do que nunca, a gente que é cristão precisa começar a olhar mais de perto os problemas dos outros e de alguma forma nos envolver com eles. Por isso não tenha medo de amar, não tenha medo de perdoar, não tenha medo de sentir empatia pelos outros, não tenha medo de se aproximar das pessoas. É esse o convite do segundo dia do Tríduo de São Jorge Glorioso. Tenha empatia pelas pessoas, perceba a dor dos outros. E pode ser que quem esteja precisando do seu amor e da sua caridade seja alguém muito próximo da sua casa, seja o seu marido ou a sua esposa, pode ser que sejam os seus filhos ou mesmo os seus pais. Pode ser um vizinho muito próximo, ou o teu chefe, ou então o seu funcionário. De qualquer forma, qualquer que seja a pessoa, útil ou inútil, alta ou baixa, não importa. Todos nós somos convidados hoje a termos um olhar diferenciado, um olhar que é capaz de amar a todas as pessoas, tá bom? Que Deus te abençoe.